Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula com o resultado de nossas operações Day Trade, dia 14/3/2013, é o resumo dos segredos e das técnicas que você vai aprender grátis nesta videoaula. Acesse www.traderprofissional.com.br. Aqui em nosso website, para você receber gratuitamente todos os dias um vídeo de 10 a 15 minutos com o resumo dos segredos e das técnicas, você se cadastra por este link ou pelas redes sociais, Facebook, Twitter e pelo YouTube. Antes de comprar nosso curso, você pode aprender gratuitamente e também comprovar a eficácia do método acompanhando os resultados reais, certo? Então, pessoal, hoje na Vale, tá? A gente teve aí... Eu opero particularmente com a frequência de 2 operações por dia no Day Trade, tá? Temos aqui então o gráfico de 1 minuto para a Vale 5 e... o preço começou acima da média 377, certo? Aqui foi nossa entrada operacional. A gente teve, né, uma entrada operacional aqui exatamente no início do pregão. E foi esse candle aqui que nós entramos, não esse, tá? Porque aqui a gente não tinha uma correção. Agora, nesse candle, quando fez nova mínima em relação a esse candle aqui, nós tivemos, então, uma correção. Então, caracterizou um ponto de suporte e a entrada operacional de acordo com a nossa estratégia. 1 centavo acima da máxima desse candle, nós entramos. 1 centavo abaixo da mínima, colocamos o stop loss para a limitação do prejuízo. E nós tivemos aí 6 mil de alavancagem e, consequentemente, nós ficamos no 0 a 0. Por quê? Porque o preço fez essa onda gigante, tá? Quando fez essa onda gigante, fizemos a retração do Fibonacci, a retração de 61,8 ultrapassou o ponto de entrada operacional e, consequentemente, nós zeramos o risco. Nosso stop estava aqui, nós passamos para cá de acordo com a nossa regra de break-even, para zerar o risco da operação. Depois que isso aconteceu, nós traçamos alguns padrões do preço que caracterizou uma possível congestão determinado pela técnica Congestion Profits, tá? Então aconteceu alguns sinais falsos aqui, certo? Esse sinal quase deu certo, mas a gente percebe que foi uma consolidação. Então, antes de acontecer essa consolidação, o Congestion Profits, que é uma técnica para determinar congestões, consolidações e zonas de risco, antes delas acontecerem, certo? Então eu não entrei nessa região. Depois que foi abaixo da média 377, a pressão do mercado passou a ser venda. Então devemos operar vendida. Então infelizmente a gente deu um pouco de azar, porque nós entramos na operação. 1 centavo abaixo da mínima desse candle nós entramos. 1 centavo acima da máxima nós colocamos nosso start de compra. Operação vendida ou manejo de risco inteligente. Nos permitiu alavancar até 5.100 ações para um capital de 100 mil reais, que dá 2.800 ações. Então a alavancagem inteligente me permitiu alavancar até 5.100, mantendo o risco do manejo de risco. Ou seja, alavancamos, potencializamos a lucratividade se ganharmos, porém mantemos o mesmo risco do manejo de risco. E isso é muito inteligente para gerenciamento de risco. Nós maximizamos retornos através disso. E o manejo de risco veloz me permitiu fazer em 2 segundos o cálculo da quantidade de ações necessárias de acordo com o manejo de risco complexo, mas em segundos nós calculamos de cabeça pelo manejo de risco veloz e também nós, pela técnica da contingência das boletas, executamos. Então é muito rápido o gráfico de 1 minuto e é necessário essas técnicas para usar o nosso manejo de risco eficaz. Então a gente fez essa operação. Só que a gente ficou no 0 a 0 porque nós zeramos o risco, porque fez esse pivô de baixo, nós protegemos o lucro aqui, de acordo com a nossa regra de proteção de lucro, mas aí o preço estopou. E depois que estopou, o preço consolidou ainda um pouco, né? O Congestion Profits tinha determinado que aconteceria uma congestão aqui, uma nossa técnica, e aconteceu de fato. Mas voltou a cair e chegou a fazer até uma tendência de baixa boa aqui, mas nós não pegamos. Se eu tivesse feito operações com 3 tentativas por dia, eu poderia até ter ganhado. Mas eu estou operando com uma frequência de 2 operações no máximo por dia. Então, eu não ganhei exatamente por isso. Mas
a frequência de 2 operações por dia vai dar uma lucratividade. A de 3 vai dar uma lucratividade. Vai ter períodos que operar com uma frequência de 3 operações por dia vai dar mais lucro. Mas vai ter períodos que operar com apenas 2 frequências, 2 operações por dia vai dar mais lucro. Então você tem que escolher. Eu vou operar com 2 frequências de 2 ou frequência de 3 operações por dia no máximo. E tem uma frequência máxima, não pode ultrapassar a frequência, porque frequência afeta o manejo de risco. E muitos traders ignoram isso. Inclusive traders de outras escolas, ou professores, ou analistas de outras históricas, que são teóricos, ignoram isso. E no nosso curso Trader Profissional Avançado, nós comprovamos a importância da frequência. De você operar com essa frequência. Bom, no mini índice, tá, pessoal? A gente teve 2 operações vencedoras, uma operação perdedora, que foi essa aqui, o mini índice em tendência de baixa desde ontem, abaixo da price trend line para o mini índice, para o mercado futuro. Nós usamos a metodologia Reversion Profits, que é diferente da Trend Follower Expert, que foi a metodologia anterior, certo? Preço abaixo da price trend line, que é o indicador de tendência do Reversion Profits. E aqui, por exemplo, deu um sinal de venda, só que foi falso, porque estatisticamente, antes das 10 horas, eu descobri que estatisticamente os sinais de venda no meu trade system geralmente dá errado. Geralmente. Então nós não operamos o primeiro sinal antes das 10 horas. Só depois das 10 que nós entramos. Entramos nesse sinal que deu um stop. Tudo bem. Esse segundo sinal de venda deu um stop aqui. E aqui não, deu um sinal de venda também. Mas por que eu não entrei aqui? Porque eu tinha traçado Congestion Profits nessa região, que é uma técnica de identificação de consolidação. E indicou que consolidaria aqui. Ele, de fato, consolidou um pouco só. Então, realmente, o Congestion Profits, neste caso, não acertou. Mas, na grande maioria das vezes, ele acerta. Então, isso é para provar para vocês que nossas técnicas não fazem milagre. É tudo probabilidade. Mas, depois deu essa venda aqui, nós entramos vendido aqui. Então, pelo sinal Trade System vendido, nós entramos vendido aqui. Certo? E... de fato, nós perdemos aqui a primeira operação, tá? Primeira operação nós perdemos 130 pontos e a segunda 355 pontos. Então nós ficamos com cerca de 200 pontos de lucro mais ou menos. 220 pontos de lucro mais ou menos hoje, porque eu também perdi 130 pontos, certo? Vou mostrar a comprovação das ordens daqui a pouco. Tá? Fez a tendência de baixo, topos e fundos descendentes. Aqui fez uma onda gigante. E a minha decisão de sair foi baseada no seguinte: quando faz uma onda muito grande, a minha proteção de lucro estava aqui, certo? Imagina, vamos dizer que o preço voltasse tudo e batesse na minha proteção de lucro que estava aqui. A Profit Line está indicando convergência, ou seja, a tendência vai continuar. Mas imagina, eu entrei aqui e eu sairia aqui. Eu ficaria com zero de lucro praticamente. E eu deixei voltar tudo isso, 600 pontos. Então eu peguei essa onda, tracei o Fibo, certo? Aqui estava a minha proteção de lucro de acordo com a regra da minha metodologia de proteção de lucro. E daí eu passei a proteger o lucro aqui, na retração de 61,8. E eu sairia também com um lucro razoável aí de 255 pontos, não seria um bom lucro. Então, quando o preço fez esse pivô, quando fez esse fundo, antes de fazer esse pivô de alta, nesse topo eu já protegi o lucro. Por quê? A minha proteção de lucro anterior estava na retração de 61,8. Estava um pouquinho acima aqui. Por quê? Já expliquei por quê. Se o preço voltasse tudo, eu perderia toda essa valorização e sairia no 0 a 0. Então não tem justificativa eu proteger o lucro aqui. Como fez uma onda gigante, eu vou proteger um pouco mais abaixo para conseguir uma lucratividade e garantir alguma coisa. Então nesses casos vale a pena estar utilizando esta opção. E não ser rígido na questão de proteger o lucro nos topos confirmados dos pivôs. Porque em ondas gigantes como essa, pode voltar tudo e você vai perder muito lucro. Se por acaso tivesse caído muito mais e esse topo, e fizesse essa onda, e esse topo confirmado do pivô fosse, me desse uma lucratividade de 400, 500 pontos, daí eu seguraria. Eu ia segurar neste caso e não iria proteger o lucro antes. Tá? Mas eu protegi pelo Fibo, pela regra do Fibo de 61,8, porque
o preço geralmente quando ultrapassa o 61.8, ele tende a consolidar, ele tende a reverter a tendência, reverter o movimento e dar sinais falsos também, certo? Então, eu, consequentemente, coloquei minha proteção de lucro aqui. Nesse topo aqui, se nós pegamos essa onda e fazemos a projeção do preço, veremos que se nesse fundo confirmado, se nesse fundo nós os pivôs, né, no mercado financeiro, um pivô ele é composto pela onda 1, 2, 3. Onda 1, 2. E para a gente projetar até onde o preço vai, na formação do pivô, se romper esse topo, nós pegamos o tamanho dessa onda e projetamos do fundo e projetamos ela do fundo. Foi o que eu fiz. Medi o tamanho da onda e projetei do fundo para cima. E ela ia pegar exatamente na retração de 61.8. O que eu fiz? Saí fora exatamente aqui. Certo? Então, esse foi o motivo pelo qual eu saí fora. De fato, né, a gente teve aí uma boa tendência, fez uma tendência de baixa ainda maior. Era para eu sair se não fosse por essa regra, tá? Provavelmente deu divergência, sabe aonde? Não deu divergência, inclusive. Não deu divergência nenhuma, então eu teria que sair aqui. Eu sairia, provavelmente, se não acontecesse essa situação, com 652 pontos. E eu saí com 355 pontos. Por que eu saí antes? Por causa das análises que eu fiz anterior e justificativas anteriores. Certo? Então, pessoal, se fosse no gráfico do passado, um analista de mercado iria dizer, eu saí aqui embaixo, ou saí aqui, certo? Então, na teoria, tudo é maravilhoso, mas na prática, existem essas questões, né? Imagina, e se o preço voltasse essa onda inteira e batesse na proteção de lucro? Eu entrei aqui, eu sairia aqui, com zero praticamente de lucro, sendo que fez uma onda gigante, fez 635 pontos, tá? Então, nesses casos de ondas gigantes, tem que dar um jeito de proteger de uma forma lógica, que tenha fundamentos estatísticos em pontos específicos, onde, se o preço voltar para lá, provavelmente vai consolidar ou vai reverter a tendência, certo? Você tem que achar alguma coisa para justificar exatamente como eu fiz, para você proteger o lucro ou sair em certos pontos, como eu expliquei para vocês. Então, você tem que se tornar expert nessa análise, tem que ser rápido, porque você tem que tomar decisões rápidas, certo? Então, beleza, a gente teve nossa saída operacional, vamos comprovar as ordens. Então tá aí, todas as ordens, tá? Primeira operação vendida, né? 57.855, 57.000 comprado, 985. Segunda operação, a vendida 57.720, 57.365 comprado, vendido 57.720, recomprado 57.355. Então nós tivemos aí 355 pontos de lucro. E a primeira operação nós perdemos 130 e nós estamos com um pequeno lucro. Esse mês até o momento, no mini índice, nós estamos com um pequeno lucro mesmo, muito pequeno, certo? Nós temos aí essas, veja, duas operações, um acerto, duas operações, um acerto. Por quê? Realmente deu poucas operações, teve muitos dias que nós não fizemos operações no mini índice, porque não deu operação pela nossa estratégia, que está sendo testada. Então, pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Estou fazendo atrasado porque eu tive uns problemas de manhã. Até mais, muito obrigado.